Neste vídeo você vai conhecer os 12 jogadores que custaram mais de 100 milhões de euros. Então vem comigo para saber mais como foram as contratações mais caras do mundo. Você está no Somos Pro e bora para o vídeo. E começamos com o 12º colocado, Gareth Bale. O atacante do país de Gales era uma jovem promessa do Tottenham e foi vendido para o Real Madrid por 101 milhões de euros. Bale chegou ao Real Madrid para formar um trio de ataque com Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Apesar de os últimos anos não ter agradado os torcedores devido à sua série de lesões, o jogador fez história pelo clube, conquistando títulos importantes e sendo decisivo por muitas vezes, com direito a gol em final de Champions League. Atualmente, Bale está jogando no Los Angeles Futebol Clube, após o término de contrato com o Real Madrid. O 11º colocado da nossa lista é Paul Pogba. O francês já foi considerado um dos melhores meio-campistas do mundo, vestindo a camisa da Juventus e foi vendido para o Manchester United por 105 milhões de euros. Mas infelizmente o atleta caiu de rendimento após ser contratado, e quem fez um bom negócio foi a Juventus, que embolsou uma quantia milionária nos cofres pelo jogador. E agora, depois de 6 anos, Pogba voltou de graça, visto que o contrato com a United terminou. O 10º colocado é Romelu Lukaku. O centroavante da Inter de Milão foi vendido para o Chelsea por 113 milhões de euros. Lukaku chegou ao Chelsea como uma contratação de peso para substituir o ídolo Eden Hazard. Infelizmente, o belga não agradou muito durante a sua passagem. Lukaku se desentendeu com o técnico Thomas Tuchel publicamente e retornou para a Inter de Milão no fim da temporada 21-22, por empréstimo até junho da próxima temporada. O 9º colocado da lista é Eden Hazard. O ídolo do Chelsea foi vendido para o Real Madrid por 115 milhões de euros. Hazard foi o escolhido por Florentino Pérez para assumir o protagonismo que era de Cristiano Ronaldo. Porém, sofreu com lesões e problemas físicos e jamais conseguiu render o esperado. O jogador belga continua atuando no Real Madrid e aos poucos vem tendo chances de entrar em campo. O 8º colocado é Cristiano Ronaldo. Após fazer história com a camisa do Real Madrid, o português foi vendido para a Juventus por 117 milhões de euros. Apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo, não conseguiu repetir na Itália o mesmo que mostrou ser na Espanha. Atualmente, o robozão está no Manchester United e passa por um momento conturbado, não sabendo se continua com os Diabos Vermelhos. O 7º colocado é Jack Grealish. O jogador era a peça-chave no Aston Villa e foi vendido para o Manchester City por 117,5 milhões de euros. O inglês era um dos melhores jogadores do momento quando o Manchester City o contratou. A venda foi a maior da história do Aston Villa, clube que o revelou. Atualmente, Grealish continua atuando pelos Blues. O 6º colocado é Griezmann. Na época era a peça principal do Atlético de Madrid e foi vendido para o Barcelona por 120 milhões de euros. O atacante francês chegou ao Barcelona com grandes expectativas, mas a contratação não surtiu tanto efeito. Após 3 temporadas pelo clube catalão, retornou ao Atlético de Madrid por empréstimo, mas segue em baixa, tanto que oscilou entre titularidade e reserva. Mas antes de continuar com a lista, se você está gostando do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua ajuda é muito importante. E voltando para o vídeo, o 5º colocado é João Félix. O atleta português e jogador do Benfica foi vendido para o Atlético de Madrid por 127,2 milhões de euros. Após uma ótima temporada pelo Benfica e sendo considerado uma das principais promessas do futebol português, o camisa 7 foi contratado pelo Atlético de Madrid e não manteve a fase artilheira, mas é um dos principais atacantes acionados por Diego Simeone. O 4º colocado da nossa lista é Philippe Coutinho. O Liverpool vendeu seu principal jogador na época para o Barcelona por 135 milhões de euros. O atacante brasileiro chegou ao Barcelona no mesmo ano que Dembélé. No entanto, ele jamais conseguiu corresponder à altura quando vestiu a camisa azul e grená. E atualmente Coutinho está no Aston Villa, onde ele voltou a jogar o seu bom futebol. O 3º colocado é Dembélé. Na época, ele era uma das estrelas do Borussia Dortmund e foi vendido ao Barcelona por 140 milhões de euros. O Barcelona usou uma parte do dinheiro da venda de Neymar para contratar o Dembélé, porém é outro que não conseguiu conquistar a torcida. E mesmo entre altos e baixos, exigindo aumento salarial e especulações sobre a venda do craque para outros times, ele acabou ficando no Barcelona. O 2º colocado da nossa lista é Kylian Mbappé. O PSG investiu pesado para conseguir tirar a joia francesa do Mônaco, pagando 180 milhões de euros pelo craque. Na busca para criar um grande time, Mbappé chegou para formar dupla de ataque com Neymar.
No entanto, as conquistas se restringem só ao futebol francês, ou seja, abaixo do planejado pela diretoria. Atualmente ele continua no PSG e se tornou o jogador mais bem pago da equipe. E chegamos no primeiro colocado da nossa lista, que é o Neymar. Em 2017, o jogador brasileiro estava voando no Barcelona e o PSG entrou para a história pela contratação mais cara do mundo, desembolsando 222 milhões de euros. O PSG criou um projeto esportivo que tinha como principal objetivo a conquista inédita da Champions League, algo que até agora não aconteceu. Inclusive, a temporada 2021-22 foi a pior em termos de números desde que o menino da Vila desembarcou na Europa. Mas no início da atual temporada 2022-23, Neymar voltou a jogar um futebol envolvente, sendo decisivo nas vitórias do PSG. Se você gostou do vídeo, eu te peço para esmagar o like e siga Somos Pro para mais vídeos como esse. Eu vou deixar também o link para o próximo vídeo e espero que você goste.